Abra sua Bíblia conosco no livro de João, capítulo 4. O nosso tema será Jesus, água viva. E nós queremos compartilhar o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. No contexto, vocês entenderão o que significa esse encontro. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chama seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Nós estamos abordando em nossas mensagens alguns encontros de Jesus. Na última mensagem que pregamos, falamos sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. E na conversa de Jesus com Nicodemos, ele veio procurar Jesus. Ele era um líder judaico, ele era do sinédrio, da cúpula judaica, ele era
um estudioso da palavra, da Torá, ele conhecia a história, conhecia as profecias. E quando ele disse a Jesus: olha, mestre, bem sabemos que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer a obra que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus já cortou a conversa e disse: Nicodemos, importa-vos é nascer de novo. Daí ele trouxe uma conversa para um sentido teológico, um sentido profundo, um sentido da existência, da ação de Deus na vida do homem, da necessidade do homem. E como explicamos, ele abordou esse contexto e levou Nicodemos a questionar sua própria vida espiritual e o seu próprio nascimento, no sentido, não no sentido físico, mas nascimento espiritual, nascimento da água e do Espírito. Hoje nós vamos ter um outro encontro bem diferente. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. É um encontro que tem uma outra característica. No encontro anterior, Nicodemos procurou Jesus. Agora, nesse encontro, Jesus que provocou esse encontro com a mulher samaritana. Eu quero, antes de continuar falando, eu quero mostrar a vocês algo que está em 1 Coríntios 2,9. É o texto que Paulo, olhando e falando das coisas espirituais, das coisas de Deus, das coisas que refletem a glória de Deus, ele diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vale a pena ler novamente. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Significa que a visão que temos de Deus, a revelação que temos de Deus, é algo que está muito, muito, muito além do que podemos imaginar. Muito além do que podemos imaginar. Só podemos entendê-los, só podemos compreender e viver essa experiência pela revelação de Deus em nossa vida. Jesus foi a Samaria, passou por Samaria. E aí nós começamos a dizer... O texto nos diz que Jesus saiu da Judéia e foi para a Galileia. E por que ele fez isto? Por que ele saiu da Judéia e foi para a Galileia? No versículos de 1 a 3, nos diz o motivo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Por quê? Os discípulos e Jesus ficaram sabendo que realmente muitos comentários por parte dos fariseus estavam comparando Jesus com João Batista. O ministério de Jesus, o ministério de João Batista. Quem era Jesus? Quem era João Batista? O capítulo de João, no início do seu capítulo, boa parte, até o capítulo 3, ou um pouco mais, ele começa a mostrar quem era Jesus e quem era João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus, aquele que foi enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus, o caminho dos corações para a salvação em Jesus. João Batista não pregava o arrependimento baseado em Jesus, mas apresentava o arrependimento para fugir da ira vindoura. E essa ira vindoura só pode ser aplacada através do sangue de Jesus. E João Batista também esperava o Messias. João Batista também esperava ver Jesus. Esperava vir aquele que ele realmente estava anunciando. Ele conhecia, foi revelado a ele pelo Pai, pelas profecias, de maneira forte e direta. Ele sabia quem era Jesus. João Batista tinha os seus discípulos e ele buscava realmente levá-los ao arrependimento e levar o povo ao arrependimento, mas também levá-los a conhecer Jesus. Tanto é que quando João Batista viu Jesus e os seus discípulos, ele disse aos seus discípulos, os discípulos dele, de João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apresentou Jesus como Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. O cordeiro no qual era oferecido constantemente como sacrifício para perdão de pecados. Aquele cordeiro que liturgicamente era oferecido nos templos para pedir perdão dos pecados. Aquele cordeiro não tirava o pecado, mas aquele cordeiro apontava para Jesus, que viria um dia e confirmaria e libertaria o povo judeu de todo pecado. No passado, o povo olhava para Jesus que viria. Hoje, nós olhamos para um Jesus que já veio. Por isso, João Batista andava no deserto, comendo gafanhotos, mel silvestre, vestido de peles de animais e pregando o arrependimento, batizando no Rio Jordão. Isso tudo atraía atenção e muitos achavam que João Batista era o Messias. Era o Messias. E quando Jesus veio, como já dissemos, ele apresentou Jesus como verdadeiro cordeiro, como salvador do mundo. E ao mesmo tempo, mas muitos judeus que já perseguiam, já estavam procurando uma maneira de realmente condenar João Batista, já perseguiam João Batista, começaram agora a olhar também com outro olhar para Jesus e começar a comparar entre Jesus e João Batista, entre os atos de Jesus e os atos de João Batista. E para evitar essa comparação, para evitar esse tumulto, Jesus saiu da região onde João estava pregando e foi para a Galileia. Nesse sentido de ir para a Galileia, ele foi, no caso de buscar uma nova dinâmica e também buscar um propósito. No caminho, ele passou por Samaria. E diz o texto que era-lhe necessário, versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria não no sentido de uma cidade, de uma região, a região de Samaria. Mas quando olhamos para geograficamente, não era necessário. Aliás, os judeus não passavam por Samaria. Eles atravessavam do outro lado do Jordão, passavam o território de Samaria e entravam na Galileia, lá depois de Samaria. Não passava o judeu. Mas Jesus era necessário passar por Samaria. Era algo muito mais no sentido de um propósito espiritual do que um propósito geográfico. Ele necessariamente passou por Samaria. Por que ele passou por Samaria? Porque era necessário pregar o evangelho, era necessário estender as boas novas de salvação também aos samaritanos, não só aos judeus, não só aos demais povos, mas também aos samaritanos. E os samaritanos eram desprezados pelos judeus, por causa, realmente, segundo eles, da raça. Samaria era uma região que também pertencia ao judaísmo, ao povo judeu, mas só que esse povo foi invadido pelo Reino do Norte. E nessa invasão foi misturado as raças, e aí os samaritanos foi considerado impuros pelos judeus. E com isso isolou os samaritanos. Com isso começou a haver esse tipo de restrição, né? de preconceito e de separação, de condenação. Vocês não são mais herdeiros, porque vocês não são raça pura, e assim por diante. E daí ele foi para Samaria. E ali ele era próximo ao meio-dia, ele parou no poço de Jacó, no poço que existia, e ali ele ficou descansando enquanto os discípulos foram à cidade, né, de Sicar, buscar comida, buscar alimento. E nesse momento começou um contato com a mulher samaritana. Primeiramente, o versículo 7 a 9 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois judeus não se dão bem com os samaritanos. Interessante, né? Daí Jesus está no poço, olha só o fato, ele está no poço, os discípulos foram até a cidade de Sicar comprar alimento, aí vem uma mulher samaritana, uma mulher da região, tirar água.
E aí Jesus pede a ela. Veja só, agora Jesus se dirige a ela. Era algo que impensado entre um judeu e um samaritano. Ele sabia que era uma mulher samaritana e ela sabia que ele era um judeu. E ao pedir água, ele realmente quebrou várias barreiras. Ele quebrou vários limites que existiam entre judeu e samaritano. E ela assustou, não bem assustou, ela já achou estranho. Ela já estava acostumada a ser, além de ser mulher, e um homem não se dirigia a uma mulher assim, sem conhecer naquela época. E além de tudo isso, ela é samaritana, ele era judeu, tudo fora de um contexto social da época. Mas Jesus disse, mulher, dá-me de beber. E ela então já jogou. Como é que você pode, como judeu, pedir água, pediu de beber a mim, que sou samaritano? Como é que você pode usar esse princípio? Como é que você pode fazer isso? Você não entende? Jesus disse, mulher, e a resposta diz, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado a água viva. Foi o que eu li no início. Nós ainda não entendemos aquilo que Deus tem revelado para nós, a profundidade daquilo que Deus tem para nós. Nós ficamos muito no contexto nosso, humano, com nossos conceitos, com as nossas ideias, com nossos princípios, com as nossas, com nossos objetivos, muitas vezes limitados, simplesmente com interesses próprios nossos que não vai levar a lugar nenhum. Mas quando vemos o lado da ação de Deus, ele está acima de todas as coisas, é algo muito mais profundo, é algo muito mais realmente real, satisfatório, espiritual, é uma dimensão que nós não podemos imaginar, e só Deus pelo seu Espírito pode nos proporcionar. E aí Jesus disse, mulher, olha, se você soubesse quem está te pedindo a água, ou tem que estar te pedindo dá-me de beber, você pediria e eu te daria a água viva. E uma água viva, mulher, é uma água que vai fluir em você, uma satisfação que nunca mais você terá sede, nunca mais terá necessidade dessa angústia dentro de você, gerará em você algo que te dará uma satisfação para sempre. E ele pede à mulher realmente um pouco de água. E a mulher coloca a ação dela. E a mulher quer saber por que ele, então, um judeu, está falando com ela, é uma samaritana. Como já disse, o samaritano era considerado imundo. Como é que você quer o protocolo? E aí Jesus fala de um contraste. Jesus contrasta a água líquida, que mata a nossa sede física, com a água viva, que nos dá a satisfação espiritual. Às vezes nós buscamos essa satisfação, o aplacar da nossa sede, da nossa necessidade, buscamos aplacar de muitas formas e esquecemos de buscar unicamente a fonte, que é Jesus Cristo. E depois ele também contrasta a revelação. A água deve ser bebida frequentemente, mas a água viva, a água que eu quero te dar, mulher, torna-se uma fonte eterna dentro da pessoa. Torna-se uma fonte eterna dentro de você. E essa eternidade ainda hoje é difícil para entender por muitos. Muitas pessoas buscam em todas as formas, em religião, em conceitos, em filosofias, em conquistas pessoais, satisfazer, aplacar a angústia, a sede, a desesperança que muitas vezes tem nos acontecido, que tem nos acometido. E nesse momento de pandemia, de afastamento social, nós temos visto muitas coisas, muitas pessoas realmente, e pessoas que tinham até uma vida equilibrada, mas nesse momento estão desatinadamente descontrolada dentro de si mesmo, porque falta essa água viva. Esse momento é o momento de refletir sobre esta água viva. Só a água viva, Jesus, pode trazer paz ao seu coração. E a reação?
E ela perguntou, mas como é que você pode conseguir essa água se você não tem como tirar? Você não tem uma corda, um balde para pegar a água. E ele é maior do que o patriarca Jacó, e você é mais importante que Jacó, que nos deu esse povo. O poço era a coisa fundamental para uma sociedade da época. E aquele poço foi construído por Jacó há tempos atrás. Tem toda uma história sobre esse poço. Até hoje isso existe. E ela então disse, olha, ela foi na história. Se você tem mais poder do que Jacó, você pode realizar o que ele realizou e me dar essa água? Como assim? Como é que você pode dizer que você é maior do que o pai Jacó? E daí, versículo 10, ele diz, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o que ele tem prometido para você, se você conhecesse o que ele espera de você, o que ele tem como bênção para você, se você conhecesse todas as promessas de salvação e de satisfação, você lhe pediria e ele daria água viva. Daí, Jesus, versículo 15, ela deseja, aí ela começa a buscar, aí ele vê um desejo, ela diz assim, a mulher diz, Senhor, então me dê desta água, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar. Aí ela, convencida, e ela, então eu quero dessa água, me dê dessa água, eu preciso, me dê dessa água. Ela começou a entender o que estava acontecendo, começou a fazer sentido para ela aquilo que Jesus está falando. E volta a dizer, está falando com Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo começou a criar naquela mulher o desejo de uma vida diferente, o desejo de uma vida saciada no seu íntimo, no seu espírito. O Espírito ministrando ao seu espírito e revelando a graça, o poder e a paz e a salvação em Jesus Cristo. E então ele disse uma coisa para ela, mulher, tudo bem, vai, versículo 16, vai, chama teu marido e vem cá, vamos conversar, eu vou te dar essa água, mas chama teu marido. E aí vem uma afirmação dela, eu não tenho marido, versículo 17, na parte A, eu não tenho marido. E Jesus diz, muito bem, Jesus, você teve 5 maridos e agora vive com um homem com quem não é casada. Será que Jesus queria humilhar aquela mulher, queria te condenar pelo pecado dela? Aliás, ele quis apenas mostrar a ela, como a você, como a mim, que nós somos de natureza pecaminosa. O pecado habita em nós. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz, eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos em pecado. O pecado é gerado em nós. A nossa natureza é pecaminosa, é caída, é realmente uma natureza que está muito voltado para a carne e nos afasta de Deus. É isso que Jesus queria mostrar àquela mulher. Quando disse, vai, chama o teu marido, vem cá. Daí ela disse, olha, realmente não tenho marido. Ele mostrou o seu pecado. Não como acusação, mas dizer, eu preciso. Não que ela não tenha solução, mas mostrar a ela que ela precisa muito mais de reconhecer, para que eu possa beber dessa água, para que eu possa ter essa comunhão, para que eu possa ter uma vida transformada. É preciso confessar pecado, é preciso reconhecer que somos pecadores, é preciso reconhecer que sem Jesus, sem a ação do Espírito, sem o convencimento do Espírito, não há salvação. Não são nossos atos que nos salvam. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Jesus mostrou àquela mulher que esta água está à disposição dela, mas é preciso que ela reconheça que é preciso dessa graça, dessa renovo, reconhecer que é pecadora, que unicamente
unicamente a graça que pode nos salvar. E um contexto que prova esse sentido é que a lei judaica dizia que uma mulher podia se separar no máximo 2 vezes, ainda o mais extremo 3 vezes. Realmente, fora disso, já era coisa totalmente absurda, promíscua e condenável pela lei judaica. Eu não sei se os samaritanos, eu creio que pela descendência samaritana, tinha na lei samaritana também a mesma forma. E aí quando disse que eu tenho, já teve 5 maridos e o que tem agora não é o seu marido, então ela entendeu a dimensão do seu pecado, diante da lei, diante da circunstância que vivia, a dimensão como ela se sentia, realmente marginalizada por causa da sua situação de pecado. Mas veio uma coisa a mais. Aí ela muda do assunto. Talvez aquele assunto incomodou, ela não quis aprofundar, e ela mudou de repente e diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde devem adorar. Ela trouxe o assunto para uma religiosidade, colocou uma barreira religiosa diante de uma circunstância que Jesus estava querendo dizer à mulher: olha, não é nada disso. Ela disse: olha, nós adoramos aqui no Monte Gerizim, porque os samaritanos, quando foram separados dos judeus, foram marginalizados, eles criaram para si o lugar de adoração. Já que eles não podem ir a Jerusalém, eles criaram o Monte Gerizim, lá em Samaria, que é o lugar que eles iam para adoração. Os judeus adoravam em Jerusalém, o Templo de Jerusalém, e eles criaram o Gerizim, o Monte Gerizim. Daí ela criou um problema religioso, ela criou um obstáculo para justificar muitas vezes a sua condição. E é assim que fazemos muitas vezes, quando nós encaramos nosso pecado, ao invés de nos arrepender e confessar. Se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra de Deus, 1 João 1, 9 até 2, 3, mais ou menos, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus o mentiroso e sua palavra não está em nós. Aí João diz: filhinhos, eu vos digo que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Jesus morreu na cruz por nossos pecados, quando ainda éramos pecadores. Mas uma coisa é certa: é preciso que eu reconheça. O ato daquela mulher seria reconhecer a sua natureza pecaminosa e se entregar ao Senhor Jesus. E daí, nesse momento, chegam os discípulos e viram que ele estava conversando com a mulher. Ninguém perguntou nada, ninguém disse nada, mas pediram para ele comer. E ele disse: olha, eu tenho uma comida uma comida muito mais forte, muito maior do que esta. A minha fome, a minha necessidade é que o Pai seja propagado, é que a mensagem salvadora seja propagada. E ele começou aí a falar sobre isso, porque aquela mulher, ela quando soube tudo isso, quando ela sentiu a realidade, e ele disse assim: eu vejo que és profeta, porque Jesus falou. E ela então começou a olhar para si e viu realmente que existia algo nela. O versículo 39 ao 42 diz: com a insistência dela, muitas pessoas da cidade concordam em ouvir o Salvador e creem nele. Ou seja, ela deixa seu cântaro no poço, sai e vai até o povoado e diz: olha, eu encontrei um homem que me disse tudo sobre minha vida. Um homem que, para mim, eu creio ser o Messias. E os homens daquela cidade, apesar de ser uma mulher, que mulher não tinha muito valor, não é no sentido de valor, mas no sentido de muito crédito naquilo que fazia, pela própria contexto da sociedade, mas aquela mulher falou com tamanha veemência, com tamanha firmeza, que eles vieram até onde estava Jesus. E daí depois, no contexto da passagem, eles falam assim: mulher, olha, agora nós cremos, não porque você falou-nos, mas porque nós compreendemos e entendemos que ele é o Messias. Confiar inclui
plenamente na aceitação das promessas de Deus. A completa dependência do sacrifício de Cristo para a salvação e uma aliança incondicional com a vontade de Deus. A graça e a bênção de Deus estão abertas àqueles que se voltam para Ele, com plena confiança na sua integridade, no seu amor e o poder. E nós cristãos, os cristãos transformados, encontram, experimentam o cuidado amoroso de Deus em sua vida, no seu ser, ao confiarem nele e o seguirem fielmente. Começa uma nova vida, começa algo Deus fazendo em seu coração, quando você reconhece o seu pecado e entrega a sua vida ao Senhor. E quando eles pensam que são autossuficientes, quando pensamos que somos autossuficientes, que não dependemos de Deus, que nós podemos achar o caminho para nós mesmos, nós nos frustramos e tentamos por nós mesmos aquilo que Deus quer fazer por nós, aquilo que só Deus pode fazer por nós. A autossuficiência é incompatível com a perfeita confiança e entrega totalmente diante de Deus. Eu coloquei 4 pontos que eu só vou mencionar. Se você quiser anotar, poderá ser. Primeiro, Deus dá certeza de salvação. Você pode ter certeza da sua salvação. Você pode ter em vida a certeza de que você é salvo. Diz assim, em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Também outra afirmação, segundo, o Espírito Santo testifica aos seus próprios espíritos. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nossos pecados foram perdoados e fomos adotados na família de Deus. Isso está no capítulo 8, versículo 16 de Romanos, que diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, confessa os seus pecados, arrepende dos seus pecados e aceita profundamente seu coração, você passa a ser filho de Deus, filha de Deus, pelo poder do Espírito. O Espírito confirma isso em seu coração. Não é algo que você vai ter pela lógica ou pela circunstância religiosa. Não tem método nenhum para isso. Mas o Espírito de Deus, e sondando o seu coração, te convencendo do pecado, te leva a você entender que agora, lavado pelo sangue de Jesus, após confessar seu pecado, você é filho, você é filha de Deus. Terceiro, os cristãos têm paz com Deus através de Jesus Cristo, porque a sua culpa retirada e o temor do julgamento removido. Não tem mais culpa, não tem mais angústia. Isso está em Hebreus 6,11, porque quando eu entrego ao Senhor Jesus, como cristão, lavado pelo sangue de Jesus, movido pelo Espírito Santo de Deus, eu passo a ter uma vida renovada, purificada. Não há mais condenação para aqueles que estão escritos em Jesus. E por isso, por último, Deus continua a dar segurança aos crentes por meio das Escrituras, da presença consciente do Espírito Santo, do amor e da comunhão com outros cristãos. Isso está em 1 João 3,14. Deus nos dá consciência. Quando pensamos naquela mulher, ela foi lavada pelo sangue de Jesus. Uma vida nova surgiu dentro dela. E tamanha força foi isto, que as pessoas que a ouviram, creram, porque é algo visível no seu coração. Quando você se tornar uma pessoa realmente lavada pelo sangue de Jesus, a sua vida testemunhará daquilo que Jesus tem feito na sua própria vida. A sua vida testemunhará e você terá prazer em levar outros a conhecer que Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem ao Pai, senão por mim. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Jesus. Só Ele pode fazer fluir em seu coração rios de água viva. Só Ele pode atender a sua necessidade agora. Só Ele pode trabalhar no íntimo do seu ser e te fazer entender o seu propósito eterno. Vamos orar? Eu gostaria que você
oraste comigo nesse momento e o que Deus falou no seu coração, fale com Ele. Diga: Senhor, eu quero ter em meu coração realmente essa água viva, Jesus Cristo, pelo poder e ação do Espírito em mudar todo o meu ser. Vamos orar. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. E tu tens realmente um plano glorioso para a nossa vida. Olho nenhum viu, realmente ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente pode entender, nenhuma mente pode imaginar o que tu tens preparado para aqueles que o amam. Essa revelação é pelo Espírito. E nós sabemos, ó Deus, que tens grandes coisas para nós, para aqueles que o amam. Eu te amo, Senhor, de todo o coração. Eu te amo, Senhor, de todo o coração. Eu te amo, Senhor, de todo o coração. Eu sei que me amas e nos amas, porque por causa do testemunho e da vida do teu Filho amado Jesus Cristo. Ele ama-nos através do seu ato de entregar sua vida por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, Ele faz fluir em nós rios de água vivas, rio de renovação espiritual, rios de transformação, rios de graça, de poder e de amor. Então lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, renova-nos, Senhor, no amor de Jesus Cristo, renova-nos, Senhor. Ó Deus, faz algo novo em cada pessoa que nesse momento está nos ouvindo. Faça algo novo, Senhor, em cada mente. Faça algo, Senhor, em cada um que precisa do toque divino, do saciar da sua sede espiritual. Leva-nos a entender toda essa dimensão. Sabemos que isso só pode acontecer pelo convencimento do Espírito. Dá-nos de beber, dá-nos consciência, dá-nos vida plena. E nós oramos, Senhor, em nome do amado Filho de Deus, do amado Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.